Agora todo mundo acordou, né? Esse aqui é o bom. Bom dia. Muito bem. Quero dar parabéns para nós, né? Nosso dia. Parabéns a todos os pais que estão conosco, aqui ou no Zoom. Obrigado por participar com a gente desse dia em que a gente comemora, né? O Dia dos Pais. E agora eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas. Essa mensagem que eu vou trazer hoje, ela faz par com aquela mensagem que eu trouxe no Dia das Mães. Não é uma sequência, mas ela segue o mesmo tipo de raciocínio, né? No Dia das Mães eu falei sobre o fato de que nós podemos comparar o amor que as mães têm naturalmente pelos seus filhos com o amor que Deus tem por nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre alguns aspectos também do relacionamento entre pais e filhos que a gente vê semelhanças no relacionamento entre Deus e os seus filhos. E eu espero que com isso a palavra de Deus nos ajude no nosso relacionamento, tanto entre pais e filhos, como o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Eu queria orar antes da gente continuar. Senhor Deus, quero agradecer por esse tempo que nós temos aqui hoje, agradecer também pela vida de cada pai, né, da nossa igreja, cada pai que está conosco hoje também. Que o Senhor nos abençoe, Deus nos ajude a criar os nossos filhos de forma que agrade ao Senhor, né? E nesse momento eu peço por esse tempo que a gente tem agora de ensino, que a Tua Palavra possa nos ajudar, que a gente consiga compreender o que o Senhor deseja que a gente compreenda hoje, que o Teu Espírito nos conduza e nos ajude a tirar qualquer dúvida, né? Nos ajude a compreender realmente o ensinamento que o Senhor deixou para nós. E que eu consiga ser claro ao transmitir isso, né? Essa é a minha oração, Deus, é o que eu peço em nome de Jesus, Pai. Muito bem. E eu quero começar então falando, como é que isso não vai funcionar? Se eu não ligar. Ok. Então eu quero falar um pouco sobre o modelo que nós temos dos nossos pais, né? Eu não sei vocês, mas eu já me vi em inúmeras situações, até hoje, né? Principalmente situações novas que eu nunca enfrentei antes, e principalmente no trabalho também, mas também em outras situações, em que eu não sabia o que fazer, e aí uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça era, o que meu pai faria nessa situação? Né? Porque eu acho que ele ia saber o que fazer, mas eu não sei. Então, eu me via muitas vezes imitando o meu pai, tentando imitar o que eu tinha visto o meu pai fazer, o que eu tinha ouvido ele falar, que ele tinha feito, por exemplo, no trabalho dele, que é uma área em que ele se destaca, de fato, né, se destacou, e isso me ajudou muitas vezes. Eu acho que muitas vezes eu tomei boas decisões e algumas coisas eu consegui fazer, porque eu tentei imitar o que eu achava que meu pai faria naquela mesma situação, né? Então isso me ajudou. Também tentei imitar meu pai muitas vezes quando meu carro tinha um problema, ou quando tinha alguma coisa quebrada na minha casa. E nessas ocasiões não aconteceu nada, não deu nada certo, não adiantou nada, porque tem um limite, né? De acordo com as afinidades e habilidades de cada um, tem um limite quanto a gente consegue imitar os nossos pais. Mas em algumas áreas isso me ajudou. Então eu sou grato a Deus pelo exemplo do meu pai. Eu aprendi muito com coisas que eu vi e ouvi, e até hoje a gente trabalhando junto na igreja, eu posso também aprender muita coisa com o meu pai. Os pais frequentemente são um modelo para os filhos, né? Os filhos imitam naturalmente o que eles veem os pais fazerem. Até quando os filhos dizem que não concordam com os pais, muitas vezes eles acabam imitando os pais, às vezes mais tarde, né, eles acabam percebendo que algumas coisas que os pais faziam, na verdade, estava certo, funciona, então ele acaba imitando os pais. Então é ótimo quando os pais podem ser bons modelos para nós, né? Quando a gente vê algo que ele já realizou e a gente agora precisa fazer aquilo, então a gente pode seguir aquele exemplo que nos ajuda. E de forma geral nós admiramos pessoas que são boas em alguma coisa que a gente precisa fazer, ou que a gente acha legal, ou que a gente acha importante, e a gente é inspirado por aquele modelo, a gente quer ser como aquela pessoa, né? A gente quer ser igual àquela pessoa. Nas Olimpíadas a gente viu isso, né? Algumas pessoas conquistaram alguma coisa lá, imediatamente no Brasil as pessoas começam a imitar a criançada começa a querer fazer o mesmo esporte do cara que ganhou lá. Então os modelos eles inspiram de diferentes formas, em diferentes situações, né? Então se a pessoa foi bem sucedida naquilo que a gente quer fazer, a gente pode seguir os passos dela na esperança de obter o mesmo resultado, né? E é muito importante, mas é muito importante os pais terem consciência disso, o fato de que os filhos nos imitam, né?
porque os filhos vão nos imitar o tempo todo, né? Em muitas coisas, não o tempo todo, mas vão nos imitar em muitas coisas, mesmo quando a gente não quer, né? Mesmo aquelas coisas que a gente preferia que eles não imitassem. Na nossa igreja a gente fala muito sobre coisas que a gente precisa ensinar para os filhos, coisas que a gente precisa explicar para os filhos, e isso é verdade, tem coisas que eles não vão aprender, não vão entender algumas coisas apenas nos observando, a gente precisa explicar, precisa ensinar. No relacionamento com Deus, há coisas que a gente precisa ensinar, mas tem coisas que eles vão aprender através do exemplo, através do que eles veem a gente fazer. E aí eles vão aprender o que a gente quer e o que a gente não quer, vão aprender coisas boas e coisas ruins, né? E eu estava essa semana observando as propagandas, né? Eu sempre observo as propagandas dessas datas, né? Tentando ver como é que as empresas vão tentar parecer autênticas enquanto elas tentam explorar, né, essa data para vender alguma coisa. E aí surgiu uma frase em uma das propagandas que eu vi, que dizia o seguinte, que ser pai não é colocar um filho no mundo, mas é colocar todo o amor do mundo em um filho. E a frase é bonita, né? Parece bacana. E aí a propaganda mostra o pai fazendo coisas legais com o filho, dançando, desenhando, jogando um jogo. E tudo bem, essas coisas têm o seu lugar, são importantes, né? Passar tempo com o filho. Mas a gente mostra muito mais amor pelos nossos filhos, a gente coloca muito mais amor nos nossos filhos, quando a gente toma cuidado com a maneira pela qual a gente vive, né, para sermos bons exemplos para os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande para um pai, o simples fato de viver na presença do seu filho, porque ele está moldando uma vida, né? A maneira como a gente vive diante dos nossos filhos, a gente está moldando o caráter dele, a personalidade deles. E nós somos, de fato, modelos imperfeitos, né? Eu sei que se o meu filho imitar tudo o que eu faço, ele vai aprender muita coisa errada. Infelizmente, isso já está acontecendo, né? Eu espero que eu consiga minimizar isso, mas isso está acontecendo. Então, a questão, quando a gente pensa nisso, quando a gente é consciente disso, é o que a gente pode fazer, né? A nossa preocupação deve ser o que a gente pode fazer para sermos melhores exemplos para os nossos filhos e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos filhos quando nós falhamos, né? Como é que a gente aponta o caminho para eles, mesmo quando a gente falha. E também, quando os pais não forem um bom modelo para nós, o que a gente deve fazer, né? Certamente a maioria de nós pode ser grato por alguma coisa boa que nosso pai nos deixou de exemplo, mas também é fato que todo pai é imperfeito, ele também deixou algumas coisas, alguns exemplos ficaram faltando, né? E aí como é que a gente faz? Ou também algumas pessoas, por N razões, não conseguem seguir o exemplo do seu próprio pai. E aí como é que a gente faz? Felizmente, existe um modelo que nós podemos seguir, um modelo perfeito que nós podemos seguir, um modelo perfeito para todos nós. E é sobre isso que eu quero falar um pouco agora. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, registrou, né, na Bíblia, ficou escrito para nós, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Interessante porque o apóstolo Paulo não teve filhos, mas ele era um ótimo pai, porque ele sabia exatamente o que um pai deve fazer. Essa frase resume o que um pai deve fazer. De fato, o apóstolo Paulo pode ser considerado pai espiritual, né? Ele foi um pai para muitas pessoas que ele treinou, que ele preparou para trabalhar no ministério, no ensino da palavra de Deus, no ensino da Bíblia, né? E essa frase, ela resume muito bem o que todo pai deve fazer. Nós temos um modelo perfeito que é Cristo e nós devemos seguir esse modelo. Se os nossos pais nem sempre são um modelo perfeito para nós, o modelo que nós precisamos, Jesus é esse modelo, ele é esse exemplo. Às vezes Jesus não fez exatamente o que nós precisamos fazer, né? Ele não tem exatamente o exemplo que nós precisamos. Por exemplo, Jesus não sustentou uma família trabalhando numa corporação no século 21, mas para isso existe a igreja também, porque a gente aprende uns com os outros, né? Quando você tem várias pessoas que estão buscando viver segundo o modelo perfeito de Jesus, e a gente vai descobrindo como que esse modelo se traduz, como ele se aplica na nossa realidade, e a gente vai aprendendo uns com os outros como fazer isso. E aí uns se tornam modelos para os outros, né? Por isso que Paulo disse, né? Eu sigo o modelo de Cristo e agora vocês sigam o meu modelo, né? Então foi isso que Paulo fez. Por isso mesmo que Jesus disse para os seus discípulos que eles, os discípulos, fariam obras maiores do que ele mesmo, né? Porque os discípulos iriam atuar num escopo maior, né? Em situações diferentes daquelas que Jesus viveu, mas seguindo os princípios que Jesus deixou para nós, a gente pode aproveitar aquilo que Jesus nos deixou e inclusive a gente vai transmitir isso a outros, né? Nós temos o modelo perfeito do que um homem deve ser nesse mundo, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós seguimos o exemplo dele, nós não vamos errar, né? Se nós seguimos o exemplo de Jesus, a gente não vai falhar.
E melhor ainda, se a gente aprender com Cristo e se a gente conseguir aplicar as lições que Ele deixou para nós, à realidade que a gente está vivendo, nós não apenas não vamos errar, mas nós vamos nos tornar ótimos modelos para as pessoas ao nosso redor, inclusive os nossos filhos, não é? E isso deve nos motivar, né? Qualquer pai que se preste, qualquer pai que mereça ser chamado assim, deveria estar empolgado com a ideia de poder aprender de Deus, né, a respeito de Deus, ser uma pessoa melhor e ajudar os seus filhos a serem pessoas melhores também. E isso parece muito bom, né? Parece muito bonito, parece muito interessante, e né? Mas tem um probleminha. Paulo disse o que ele disse, baseado também no ensinamento que Jesus deixou para nós. E Jesus colocou de uma forma um pouco diferente. Jesus disse o seguinte: portanto, sejam perfeitos. Depois de ensinar uma série de coisas, de como que a gente deveria se conduzir, Jesus disse: sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. E aí ficou mais complicado, né? Porque enquanto a gente tinha que imitar outra pessoa, apesar que o apóstolo Paulo já era um exemplo muito elevado, né? De conduta cristã, de vida de acordo com a vontade de Deus, mas perfeição como a de Deus, aí já fica mais difícil. Mas esse texto tem algumas informações interessantes para nós, né? Primeiro, ele mostra que nós temos um pai natural, né, de quem a gente recebeu uma vida natural. E nós temos também um pai celestial, de quem a gente deve receber uma vida espiritual. Então, nós temos também esse pai celestial. Isso é uma coisa até meio banal na nossa cultura, né? A gente até ensina para as crianças sobre o papai do céu, né? E a gente até usa outras expressões ligadas a Deus ser o nosso pai, mas Deus ser o nosso pai é algo muito sério, muito profundo, tem implicações muito sérias que a gente vai ver mais para frente, daqui a pouquinho, né? E outra coisa, né? Assim como nós seguimos o exemplo dos nossos pais, assim como a gente imita os nossos pais, a gente deve seguir o exemplo do nosso Pai Celestial, o exemplo de Deus, que o próprio Jesus mostrou para nós, né? Porque Jesus também, sendo Deus, Ele mostrou, a Bíblia diz, a gente vai até ver uma passagem que fala isso, né? Jesus mostrou para nós o Pai, a maneira como Jesus viveu, mostrou para nós quem Deus é. Então, o exemplo dele é o exemplo de Deus, o exemplo que a gente deve seguir. E ele também estabelece o padrão segundo o qual a gente deve fazer isso, como é que Deus espera que nós sigamos esse exemplo. E o padrão é a perfeição, né? Deus nos criou com o propósito de que nós demonstrássemos o caráter de Deus de forma perfeita. E esse é o problema, né? Porque quem de nós se vê capaz de imitar de forma perfeita o exemplo que Jesus deixou para nós? Quando a gente olha um pouco para a vida de Jesus, fica claro o quanto isso é difícil, né? O quanto isso é impossível, na verdade, para nós. Jesus foi alguém que nos evangelhos está registrado a sua vida, né, como realmente aconteceu. Nós temos lá relatos confiáveis, né, sobre como Jesus viveu. E lá a gente aprende que Jesus ele foi tentado a pecar de todas as formas que uma pessoa pode ser tentada, pelo próprio diabo, em pessoa, né? Esteve ali para tentar Jesus, para tentar fazer com que ele pecasse contra Deus. Satanás tentou pecasse contra o seu pai, né? Satanás tentou pecar Jesus usando, a Bíblia usa umas palavras difíceis, mas a gente pode traduzir aqui para ficar mais fácil, né? A concupiscência, o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, né? O que é isso? Todos nós temos necessidades, né? Nossa carne tem necessidades de alimento, de bebida e outras coisas. E é lícito que a gente queira satisfazer essas necessidades. Mas, às vezes, um desejo muito forte por algumas coisas pode fazer com que a gente peque ao tentar satisfazer essas necessidades. Tem também o que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, ou seja, desejos que são despertados por aquilo que a gente vê e que nos levam a pecar. Também a soberba da vida, que é o nosso desejo de sermos reconhecidos, de sermos valorizados acima daquilo que é lícito, acima daquilo que é honesto para nós. Essas coisas, quando acontecem, elas nos levam a pecar, podem nos levar a pecar. E Jesus foi tentado em tudo isso e não pecou. E nós sabemos que quando nós somos tentados nessas coisas, em algumas situações a gente vai pecar, a gente peca. Então nós temos um problema. Mas não só isso, né? Jesus ele dedicou toda a sua vida aos interesses de Deus, de forma total, né? A Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou ao encarnar, né? Ou seja, ao se tornar um ser humano. Jesus ele se esvaziou dos direitos, dos privilégios que ele tinha como Deus por um período de tempo,
para que ele realizasse aquilo que era necessário nesse mundo, aquilo que ele precisava fazer e que só ele podia fazer nesse mundo, e que nós vamos ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então Jesus abriu mão dos seus direitos para isso, e o próprio Deus reconheceu como Jesus estava agindo corretamente, como ele estava agradando ao seu Pai, quando Jesus foi batizado, por exemplo, né? Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, né? O Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, e Deus disse, né? Esse é o meu filho, de quem eu me agrado. E as pessoas ouviram aquilo, né? E eu sei que a maioria das pessoas nesse prédio passaram por esse batismo, né? Esse batismo enquanto adulto, né? Quando a pessoa toma a decisão de demonstrar a sua fé por Cristo por meio do batismo. E até fiquei pensando, né? Quantos de nós será que tiveram essa experiência, né? Ao ser batizado, Deus aparecer ali e reconhecer o quanto nós temos cumprido com a sua vontade, né? No meu também não aconteceu isso, tá? Quando eu fui batizado não aconteceu isso, essa experiência, apenas Jesus teve esse reconhecimento de Deus, do quanto a vida dele até ali já havia, ele nem tinha começado o ministério dele específico aqui nessa terra, mas a vida dele até ali, a maneira como ele se conduziu, já agradava a Deus, e Deus reconheceu isso, agradava totalmente a Deus, né? Depois Jesus ainda treinou aquelas 12 pessoas, ele passou a vida inteira ajudando, né? Ajudando, aconselhando, curando pessoas, ensinando a palavra de Deus, e depois ele treinou aqueles 12 homens, né? Para que continuassem esse ministério. E nós sabemos que um deles se desviou, porque isso estava nos planos de Deus, mas aqueles 11 outros homens, de fato, estavam prontos. Quando Jesus deixou esse mundo, estavam prontos para continuar o trabalho que Jesus havia começado. Jesus passou 3 anos com aqueles homens, aproximadamente, treinando, convivendo ali com eles, e sendo santo, sendo perfeito, Jesus teve que lidar com as imperfeições, com os erros, né? Aqueles homens se mostraram pessoas egoístas, imaturas, falavam cada bobagem, né? As conversas entre eles, a Bíblia registra algumas, cada preocupação mesquinha que eles tinham, e Jesus, sendo santo e perfeito, convivendo ali com eles, conduziu o treinamento deles até o fim, né? Pacientemente lidou com aquilo, e a Bíblia diz que em nada disso Jesus pecou. Jesus teve momentos difíceis de discutir com os seus discípulos, mas em nada disso ele pecou, em nada disso ele se irou de uma forma pecaminosa. Igualzinho a gente, né? Criando os nossos filhos, eu criando o meu único filho, não consigo seguir esse padrão que Jesus seguiu. Em cada situação, saber exatamente o que aqueles discípulos precisavam ouvir e o que eles precisavam ver como exemplo, né? Às vezes a resposta de Jesus a algumas situações eram atitudes que ele tinha e que ensinavam aos discípulos. E o plano de Deus previa ainda que Jesus entregasse sua própria vida por nós. E Jesus fez isso, né? Então ele obedeceu a Deus inclusive nisso, abriu mão da sua própria vida para cumprir com o propósito que o Pai tinha para ele. Quem de nós consegue seguir esse exemplo de Jesus com perfeição? Nenhum de nós consegue, essa aqui é a verdade. Com a ajuda de Deus, nós podemos fazer muita coisa, nós podemos aprender e melhorar em muitas coisas. A palavra de Deus nos dá essa esperança, inclusive, nós devemos buscar sermos mais agradáveis a Deus na nossa vida, mas a gente não tem como esperar alcançar a perfeição de Cristo nessa vida. A Bíblia diz que nós podemos nos tornar perfeitos, o plano de Deus prevê isso, mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós estamos continuamente fugindo ao padrão que Jesus deixou por nós. E mesmo quando a gente se tornar perfeito, mesmo que nós fôssemos capazes de deixar de pecar em algum momento nessa vida, nós ainda teríamos que lidar com o nosso passado, né? A gente não teria como apagar os erros que nós cometemos no passado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos e estamos aquém da glória de Deus. O que significa estar aquém da glória de Deus, né? Esse é um versículo que eu tenho usado sempre que eu volto a esse assunto. E acho que não tem problema nisso, né? Porque o pastor Bill nos ensinou semana passada que o professor precisa repetir, a gente precisa ouvir algumas coisas de novo. E eu já expliquei de algumas vezes o que é estar aquém da glória de Deus, mas hoje eu queria usar o exemplo dos pais, né? Nós ficamos, como pais, né? Nós ficamos felizes quando a gente vê o nosso filho demonstrando que aprendeu alguma coisa que a gente ensinou, demonstrando que ele é capaz de seguir os exemplos bons que a gente deixou, que a gente quer que ele imite de fato.
A gente gosta quando os nossos filhos demonstram interesse pelas mesmas coisas que nós temos interesse, né? Quando nossos filhos valorizam as coisas que nós valorizamos. Nós gostamos de ver isso acontecer. Todo pai fica orgulhoso, né, quando vê o seu filho fazendo essas coisas. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele nos criou para que nós fizéssemos isso, para que nós reproduzíssemos, né, o caráter dEle, para que nós demonstrássemos quem Ele é, para que nós agíssemos da maneira que Ele agiria, da maneira que Jesus agiu, quando Ele esteve nas mesmas situações. Então Deus espera isso de nós, Ele nos criou com esse propósito, né, de que nós refletíssemos o caráter, a bondade, a sabedoria de Deus. Deus espera também que nós valorizemos as mesmas coisas que Ele valorize, né, que nós demos importância para as mesmas coisas que Ele dá importância. Ele nos criou para isso, Ele deixou a palavra dEle na Bíblia para que nós aprendêssemos a fazer isso. Então é isso que Deus espera de nós, mas nós falhamos em fazer isso, né? Nós não refletimos essa glória de Deus, esse caráter de Deus, como deveríamos. E isso que esse versículo está dizendo, né? Nós pecamos porque nós falhamos em reproduzir, em refletir a glória de Deus. E isso tem consequências, né, que a gente precisa estar consciente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência, o que nós merecemos por viver em pecado é a morte. Outra passagem diz que o fato de que nós pecamos faz com que Deus nos vê como mortos, né? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia diz lá em Efésios 2. Significa que nós não podemos fazer nada que agrade a Deus de fato. Nós perdemos aquela vida espiritual que nós devemos receber de Deus, que Deus deseja nos dar, ela é perdida por causa do nosso pecado. E a gente não consegue realizar aquilo que Deus espera de nós, enquanto nós estivermos mortos nos nossos pecados, enquanto nós estivermos carregando os nossos pecados. E outro problema e o fato de que nós perdemos essa vida que Deus quer nos dar, que Deus tem para nós, e nós ficamos com essa vida, apenas essa vida natural, né, que nós recebemos dos nossos pais, é que essa vida natural, até por causa do pecado, essa vida ela acaba, né? Essa vida ela tem um fim, e a Bíblia fala sobre 2 destinos possíveis quando essa vida acaba. Ou a gente vai estar, depois dessa vida, né, nós vamos estar com Cristo, no lugar que Deus preparou, né, aqueles que receberam de Deus essa vida vão estar com Ele, e o destino daqueles que estão sobre o juízo de Deus, aqueles que continuam levando consigo os seus pecados, eles vão experimentar a condenação justa por esses pecados. Então essa é uma outra consequência terrível do fato de nós sermos pecadores. Então se nós estamos carregando os nossos pecados, nós deveríamos nos perguntar, bom, então o que eu faço para resolver esse problema diante de Deus? E a palavra de Deus, ela condena a maneira como nós vivemos, ela diz que nós temos esse problema diante de Deus, mas ela também nos dá esperança, né? Essa mesma passagem, ela continua e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que Deus nos oferece gratuitamente, é a vida eterna, é justamente essa vida em Cristo Jesus. E eu quero falar um pouco mais sobre essa esperança que nós temos em Deus. A esperança que nós temos, ela está ligada ao fato de que nós precisamos ser adotados, então, por Deus, né? Deus precisa nos adotar como filhos. Agora, isso pode ser um pouco polêmico, né? Dependendo do qual ensino você recebeu sobre isso, isso pode ser polêmico, inclusive na nossa sociedade é comum as pessoas dizerem, né? Bom, todo mundo é filho de Deus, não é verdade? As pessoas exigem direitos dizendo, eu também sou filho de Deus, então eu tenho esse mesmo direito, não é verdade? Mas a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre isso daqui a pouco. É verdade, sim, que todos nós temos um relacionamento com Deus, um tipo de relação com Deus por Ele ser o nosso Criador. Inclusive, no Velho Testamento, alguns direitos, eles vêm do fato de nós sermos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, né? Quando a Bíblia condena o assassinato, ela diz, o homem não deve derramar o sangue do seu semelhante, que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas existe um tipo de relacionamento entre nós e Deus, um relacionamento de pai para filho, que a gente não tem, a menos que algo aconteça. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? No Evangelho de João diz o seguinte, falando sobre Jesus, né, porque ele começa dizendo, né, no princípio aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio.
A gente sabe pelo contexto que essa palavra aqui é o próprio Jesus, né? João está usando aqui uma palavra grega, a palavra logos, que tem um significado, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas se refere à pessoa de Cristo. E depois ele diz, na mesma sequência, ele diz a seguir, né? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, esse é Jesus, né? Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? O próprio povo para o qual Jesus veio foi o responsável, no final das contas, pela morte dele, né? Pediram para que ele fosse sacrificado, para que ele fosse morto, executado. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Perdão, que está na outra, não estou projetando. Então ele diz, né? Aos que o receberam, os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem, então, filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui veja que o apóstolo, João está falando sobre um outro tipo de vida, né? Ele fala que nós precisamos receber de Deus uma vida, aquela vida eterna, que o outro versículo está falando. Nós recebemos de Deus quando Ele nos adota como filhos. É um tipo de relacionamento que nós precisamos receber de Deus. A Bíblia fala sobre um novo nascimento pelo qual a gente precisa passar, né? No momento em que a gente resolve o nosso problema, o nosso pecado cria uma separação entre nós e Deus, e nós precisamos remover essa separação para ter esse tipo de relacionamento com Deus, né? Nós somos um pouco como aquele filho que não seguiu a vontade do seu pai, tomou decisões erradas, e agora ele tem um problema de relacionamento com o seu pai. Ele precisa resolver essa barreira, para que ele possa voltar a ter um relacionamento de pai para filho, com o seu próprio pai. É mais ou menos o que aconteceu com toda a humanidade e o próprio Deus. O pecado, as decisões da humanidade de não seguir o padrão de Deus e os ensinamentos de Deus criaram uma separação. Então nós não temos a princípio esse relacionamento de pai para filho com Deus, o relacionamento que Deus quer ter conosco. Nós precisamos adquirir esse relacionamento. E para receber essa vida eterna, nós precisamos confiar em Deus, confiar nas soluções que Ele deu para nós, né? O próprio Deus, Ele já resolveu o nosso problema do pecado, em Cristo, no próprio Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele carregou ali os nossos pecados, Ele morreu a morte que nós merecíamos. E se nós cremos nisso, como esse texto diz, né? Se nós cremos, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas para isso a gente precisa confiar nisso que Jesus fez para nós, nessa solução que Deus deu para nós. Da mesma forma que nós confiávamos nos nossos pais quando nós éramos bem pequenos, né? Eu lembro de várias situações. O que uma criança normalmente faz, né, uma criança pequena, quando ela se vê diante de um problema, uma situação que ela não sabe resolver, é uma coisa nova. Uma criança pequena, ela chama os pais, né? Ela chama às vezes com bastante ênfase, né? Pela ajuda dos pais, normalmente da mãe, né? Dependendo da situação, mas às vezes ela chama pelo pai. E eu lembro que uma vez eu estava num sítio, meu avô tinha um sítio, houve várias situações lá, mas uma que eu lembro bem, apareceu uma cobra, né? Estava brincando e de repente apareceu uma cobra do meio das coisas que eu estava fazendo ali, e o que eu fiz naturalmente foi sair dali, ainda bem, né? Saí dali e chamei os meus pais, chamei o meu avô, meu pai, quem estava perto ali, e eles resolveram esse problema para mim, né? E eu confiei, eu sabia que eu não sabia nem o que fazer, mas eu sabia que os meus pais não sabiam o que fazer, eles iam resolver, né? E eu lembro de ver o meu avô correr com uma garrafa para tentar pôr a cobra dentro da garrafa, né? Eu achei um pouco estranho, mas eu tinha 4, 5 anos, eu não questionei, eu falei, bom, se o meu avô está fazendo isso aí, deve dar certo, deve ser o jeito, né, de resolver quando uma cobra aparece. Ainda bem que era uma cobra pequenininha, ela não ia fazer nada, mas como ilustração, né, eu confiei no que o meu avô fez e, de fato, de algum jeito, aquela cobra que foi parar naquela garrafa e o problema foi resolvido. E eu confiei cegamente naquilo que ele fez ali, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha conhecimento nem a capacidade de resolver aquele problema que apareceu ali. E os nossos pecados também são um problema que nós, hoje, não sabemos resolver, nós não temos como resolver isso. Nós não temos como pagar o preço, a dívida que nós temos com Deus pelos nossos próprios pecados. Então nós precisamos confiar na solução que Deus deu para nós, que está em Cristo, que está naquilo que Ele fez por nós na cruz. E quando eu falo sobre isso, uma dificuldade comum, né, normalmente eu ensino essas coisas, né, aquilo que a Bíblia diz a respeito do nosso relacionamento entre nós e Deus, a barreira que existe por conta do pecado,
eu explico a solução que existe em Cristo, aquilo que Jesus fez por nós, e muitas vezes eu pergunto para a pessoa, bom, então agora o que você acha que você deve fazer? E muitas vezes eu ouvi a seguinte resposta, ela falou, eu entendi que eu sou pecador, que eu tenho um problema com Deus, mas você está me dizendo aí que a Bíblia diz como a gente deve viver, e é verdade, então agora eu vou tentar fazer tudo o que a Bíblia diz para resolver o meu problema com Deus. É nobre essa resposta, é bonita, é bacana. De fato, Deus quer que a gente, a partir do momento que a gente conhece a sua palavra, a Bíblia, Ele quer que nós vivamos de acordo com o que a Bíblia diz, é verdade. Mas antes, para ter um relacionamento com Deus, no qual o próprio Deus nos ajuda a fazer aquilo que Ele ensina na Bíblia, que sozinhos a gente também não consegue fazer, primeiro a gente precisa resolver esse relacionamento com Ele, esse relacionamento que está rompido pelo pecado. E o único jeito de fazer isso é confiar no que Jesus fez por nós. É reconhecer que a gente mesmo não tem nada em nós que a gente possa fazer que vai agradar a Deus, que vai resolver diante de Deus, pagar a dívida que a gente tem diante de Deus por causa do nosso pecado. Nós precisamos confiar que Jesus, ao morrer na cruz, sendo perfeito, sendo o próprio Deus que veio em forma humana, que viveu uma vida sem pecado, ao morrer, como nós merecíamos morrer, a morte que era para nós, ali Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, E a partir dali Ele oferece a salvação para aquele que crê, aquele que confia no que Ele fez ali na cruz. É assim que a gente resgata o nosso relacionamento com Deus, Deus nos adota como filhos, a gente começa uma nova vida, e nessa vida e nesse relacionamento com Deus, Ele nos ajuda a obedecer a sua palavra, a seguir o modelo que Cristo deixou para nós, e aí nós podemos ser pessoas melhores e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Mas o primeiro passo é confiar no que Jesus fez por nós, na solução do nosso Pai Celeste, que Ele deu para, Ele já fez isso por nós, e a gente precisa confiar nisso. Então era isso que eu queria deixar para nós hoje, e dessa forma, nesse relacionamento com Deus, a gente também podemos ser pais melhores, podemos ser filhos melhores, Podemos honrar mais os nossos pais, e podemos ser pais melhores para os nossos filhos. Se a gente tiver esse relacionamento com Deus, Se Deus for o nosso Pai Celeste de fato, Ele vai agir na nossa vida e vai nos capacitar para isso. E é isso que eu queria deixar para nós hoje. E também queria deixar para aqueles que já têm esse relacionamento com Deus, essa consciência que precisa ser renovada de tempos em tempos, Essa mensagem ela me confrontou também, a necessidade que nós temos de estarmos atentos ao nosso exemplo, Como é que nós agimos diante dos nossos filhos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos a cada dia, em cada decisão que a gente toma, em cada atitude que a gente tem diante deles. Tá legal? E quero deixar também um convite, aqui a palavra, esse texto reforça o que eu estou dizendo, que Deus amou tanto o mundo que Ele já deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso crer naquilo que Jesus fez por nós, e assim você tem a vida eterna. Se você não tem hoje certeza desse relacionamento com Deus, você pode adquirir essa certeza crendo naquilo que Jesus fez por você. E eu quero deixar um convite, porque a gente, como o pastor Bill disse semana passada, no ensino às vezes é preciso repetir algumas coisas, a gente não absorve as coisas às vezes da primeira vez que a gente ouve. Então eu queria deixar um convite, de várias formas a gente pode ajudá-lo, caso você não tenha convicção desse relacionamento com Deus. Nós temos todo domingo nesse horário, hoje é um dia diferente, um culto especial, mas nos nossos cultos regulares, nesse horário existe uma classe voltada para isso, para o ensino do Evangelho, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o nosso relacionamento com Deus e como é que a gente pode ter certeza de que nós somos mesmo filhos de Deus, temos esse tipo de relacionamento com Deus. E eu quero convidar então qualquer um que tenha dúvidas sobre isso para participar dessa classe aos domingos. Nós também temos o nosso Ministério de Aconselhamento Online, que no nosso site você encontra o formulário para poder participar, e eu sei que isso tem funcionado muito bem, inclusive nesse período que a gente está vivendo, durante a pandemia toda a gente esteve com esse ministério funcionando, e pelo Zoom, de alguma forma, a gente consegue, temos pessoas que podem ajudar você a resolver, a lidar com qualquer dificuldade que você tenha na sua vida, de relacionamento, de comportamentos que você entende, seus próprios comportamentos que você vê que atrapalham a sua vida, ou como lidar com comportamentos de outras pessoas. E a Bíblia tem princípios que ajudam em todas essas coisas. Em qualquer dificuldade que a gente tem na nossa vida, Deus tem a solução para nós. Então, quero deixar o convite para isso também, tá bom? E quero terminar orando por nós.
Senhor Deus, quero agradecer mais essa oportunidade, Deus, de trazer a Tua palavra e trazer o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor deixou para nós, que nos dá esperança, Deus, que nos dá a perspectiva de poder ter uma vida na Tua presença, de relacionamento com o Senhor, poder contar com a Sua ajuda, Deus, em cada momento da nossa vida, né? Eu posso, por experiência própria, dizer como é bom, né? Como eu fico tranquilo de poder enfrentar diferentes situações difíceis às vezes, que a gente tem na nossa vida, mas quando a gente tem um relacionamento com o Senhor é muito mais fácil, né? A gente sabe, pelo menos a gente sabe onde encontrar as informações para que a gente tenha a direção correta, né? Então eu sou grato por isso e peço que o que foi dito aqui possa nos ajudar, cada um que está ouvindo essa mensagem, na sua situação, na sua condição diante do Senhor, cada um num momento, né, da sua caminhada com Deus. Eu peço que essa mensagem possa ser útil, Deus, que Teu Espírito faça essa obra e torne isso útil para cada um de nós. Também quero, mais uma vez, né, agradecer pela vida dos pais e pedir também que nós possamos ser melhores exemplos para os nossos filhos, que nós possamos continuamente aprender com o Senhor, com a Tua palavra, com o exemplo do Senhor Jesus, que nós sejamos submissos, né? Que nós não sejamos rebeldes quando a palavra de Deus mostrar que alguma coisa na nossa vida precisa ser mudada para que a gente possa ser essa pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos e que também os nossos filhos, né? Que nós possamos ser melhores exemplos, melhores modelos para eles. Então é isso que eu peço, Deus, e que eu agradeço no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.